10h30 da manhã, está na altura da revista de imprensa deste jornal. Hoje com o economista Jorge Landeiro Vaz, é autor do livro A Insustentável Leveza do Euro, que de resto já o tenho na minha mão. Professor, muito bom dia, bem-vindo a este jornal. E olhando a imprensa desta manhã, vamos escolher alguns dos temas que de resto já estão tratados aqui no seu livro, e começamos aqui por olhar esta manchete do Correio da Manhã que fala do custo das scooters, que derrapou 695 milhões de euros. Que comentário é que lhe merecem estes números e a relação que faz com o seu livro? Pois, realmente, esta notícia é tratada no Correio da Manhã, que é a derrapagem, ou seja, é uma derrapagem que é a diferença entre aquilo que estava aprovado no Orçamento Geral do Estado e 470 milhões e aquilo que vai ter que ser pago em 2011, e temos aqui um desvio colossal. Ou seja, andamos todos à procura de desvios colossais. Eu acho que não é preciso procurar, porque eles todos os dias vão aparecer. Vão aparecendo nos jornais também, não é? Este desvio é um desvio de 695 milhões, quase que justifica só por si, quase que justificaria só por si a criação do imposto extraordinário, não. Mas justifica essa expressão, pelo menos, do desvio colossal. Esta matéria está tratada de forma genérica no livro, que é no artigo da página 63, Risco Moral. Que é, de resto, uma compilação, este livro, uma compilação de artigos que escreveu entre 98 e este ano, não é? Este ano. Este livro justamente termina com uma entrevista que tive a oportunidade de dar à SIC no dia 7 de abril, que foi a data do pedido formal de resgate da República Portuguesa, e foi o momento que eu achei que era o momento certo para concluir o livro, porque o livro, de alguma maneira, faz alguma futurologia sobre o que é que vai acontecer à economia portuguesa desde a crise asiática, que assolou não só o Japão, mas e cujas causas da crise asiática, afinal de contas, vieram a revelar-se na crise atual que vivemos, desde 2008. A crise, digamos que veio para o centro. A crise estava na periferia do sistema, estava no Japão, nos outros países dos tigres asiáticos, na América do Sul e na Rússia, e passado 10 anos temos a crise a deflagrar dentro do centro do sistema. Portanto, isto é uma história da crise económica. E repare-se, 98 e 99 foi quando foi estabelecida a paridade formal das moedas que entraram no euro. Designadamente, o escudo passou a ter uma paridade fixa com o euro, e passámos a ter a moeda do euro digamos, a circular em 2002. Portanto, isto é, de certa maneira, uma história ligada às crises e ligada ao euro. E daí chamar-se A Insustentável Leveza do Euro. O livro vai estabelecendo, digamos, previsões e conselhos. Algumas delas que, infelizmente, acabam por se concretizar, não é? Vieram a concretizar-se. Dizia-me um amigo meu que este livro faz futurologia permanentemente. De alguma maneira, sim, embora, de facto, talvez, enfim, no fundo, é apenas um escrito de um professor que vai olhando para a economia portuguesa com alguma descontração e vai registando, sem qualquer objetivo que não seja apenas refletir sobre a economia portuguesa, passando à pena aquilo que, no fundo, lhe vai na cabeça. E, de facto, o risco moral tem que ver com as parcerias público-privadas. E que, de resto, vamos olhar passando para os... Precisamente. Está, exatamente. Ou seja, quando o Estado, no modelo económico das parcerias público-privadas e das concessões, se substitui aos privados, ou seja, uma parceria público-privada representaria a associação entre os privados e o Estado na defesa do interesse público, não na defesa do interesse privado. E, no fundo, aquilo que nós vemos em muitas situações é o interesse privado ser muito mais defendido do que o interesse público. Ou seja, quando o Estado se substitui ao mercado e garante aos privados uma receita certa, que as próprias, digamos, as obras que são empreendidas não têm essa receita, por exemplo, o caso das escudos, que é equivocado, ou seja, garantindo ao privado essa receita, evidentemente que o contribuinte vai ser lesado. Vai ser lesado. E o contribuinte é lesado de uma forma catastrófica, eu diria. Particularmente vai ser, agora, já este ano, já há mais de 1.000 milhões para pagar por conta destes negócios, mas em 2014 vai cair o grosso das parcerias público-privadas. É uma fatura, é uma bolha, e é uma fatura
que os portugueses vão ter que pagar até 2028 e que ascenderá a cerca de 60 mil milhões. Ou seja, é uma fatura impressionante e que, infelizmente, pesa sobre a economia portuguesa, porque asfixia a economia portuguesa. Ligada a esta notícia do Correio da Manhã, vem uma boa notícia no Jornal de Negócios. A propósito da renegociação dos contratos, não é? Para Exatamente. diminuir os encargos do Estado. Exatamente. Ou seja, a Troika percebeu-se claramente do problema que eram as parcerias público-privadas e propôs a renegociação dos contratos. E o Governo já está a tratar de identificar as 20 maiores parcerias público-privadas, porque, de facto, estes contratos têm que ser renegociados na perspectiva do interesse público. Ou seja, não é possível estabelecer um encargo sobre a economia portuguesa e sobre os contribuintes tão elevado, e obviamente que isto teria que correr mal. Felizmente que a Troika aqui deu um contributo muito positivo, porque percebeu o problema e o problema está a ser atacado já por este Governo. Essa é a notícia que vem no Jornal de Negócios. O Jornal de Negócios, que de resto também tem na edição de hoje uma grande entrevista a propósito de algumas das questões da Troika. E estou a ler o título do professor catedrático Manuel Henrique de Freitas Pereira, que diz que a Troika foi uma bênção para o nosso sistema fiscal. Partilha com esta ideia, professor, ou tem aqui, ao longo desta entrevista de 3 páginas, algumas questões das quais discorda? Exatamente. Ou seja, eu conheço muito bem o professor Freitas Pereira, é meu amigo há muitos anos. Isso não invalida que eu esteja em desacordo com a notícia que o Governo deve lançar taxa sobre património. Porque, de facto, também em artigo que está no livro, que fala da tributação do capital, portanto, a tributação do capital na página 61, certo? 61, diz assim: em relatório de revisão do sistema fiscal elaborado em 2009, emiti parecer negativo sobre a tributação de grandes fortunas. Atendendo à natureza global do sistema capitalista, à dificuldade de identificar e tributar com justiça fiscal grandes fortunas e à necessidade de atrair capital para o crescimento da economia e do emprego. Justificava, para não estar a ler, justifica-se mais adiante isto. Se quiséssemos determinar o que são grandes fortunas, encontraríamos sempre grandes dificuldades de identificação e valorização. Portanto, não concorda com este imposto? Não, o património, em geral, já é em boa parte objeto de tributação, quer em sede de impostos sobre o rendimento, quer em sede de tributação sobre o património. O problema, aliás, o jornalista coloca bem a pergunta ao professor Freitas Pereira. Na página 16... 26, 27. 26, 27. Na página 26, coloca-lhe muito bem, o jornalista colocou muito bem o problema. Ou seja, perguntou-lhe... perdão, na página 28. Página 28, sim. Página 28, em que o jornalista diz assim: argumenta-se que o verdadeiro património não está na titularidade dos seus donos, mas em fundos e sociedades testas de ferro. E na Grécia houve muitos capitais a fugirem do país. Exatamente, o artigo trata exatamente isto. Relaciona este tipo de impostos com a fuga de capitais. Mas mais grave, ou seja, sob o pretexto de tributar grandes fortunas, quem vai ser tributado são os portugueses. 75% das famílias portuguesas que já pagam um IMI elevadíssimo e vão ser tributadas as poupanças dos portugueses. Ou seja, a classe média, em geral, volta a ser a mais penalizada. Eu acho isto, com todo o respeito pelo autor da entrevista, acho isto um descaramento, porque os portugueses acabaram de receber um imposto extraordinário que não estava previsto na Troika e já se propõe ir além da Troika, porque este imposto não está previsto na Troika. Mas o próprio Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho avisava isso. O professor dizia que, efetivamente, que este Governo provavelmente teria que ir mais além, já estamos a vê-lo, não é? Exatamente, teria que ir mais além, é verdade. Mas os portugueses já estão com dificuldade de suportar esta carga fiscal. E quando se vem falar sobre uma taxa sobre património, que tem muita dificuldade de tributar as grandes fortunas, porque, veja-se, joias em cofres, obras de arte, não estão registadas, não podem ser tributadas. As sociedades que estão em paraísos fiscais e estão isentas de tributação. Tudo isto, as verdadeiras fortunas não são tributadas. As grandes fortunas não vão ser tributadas. Quem vai ser tributado é a classe média.
E o professor Freitas Pereira diz assim, sim, eu não percebo muito bem os movimentos internacionais de capital, justifica ele perante o jornalista. Pois é, mas é que isso, na verdade, são os portugueses, a classe média que vai apanhar com este imposto extraordinário, e eu estou em desacordo. No livro já manifesto o meu desacordo, e agora não poderia deixar também de manifestar o meu desacordo quanto a isto. Muito bem, e vamos olhar para outras notícias, professor, em grande destaque, primeira página do Diário Económico, a propósito da banca que vai ser obrigada a reduzir os pedidos de empréstimo ao Banco Central Europeu. Como é que olha para esta necessidade de redução? Estamos a falar numa redução substancial, não é? Exatamente. Ou seja, 42%. Exatamente. Esta notícia é uma notícia muito importante, porque também representa aquilo que eu venho. Também está no livro, portanto, na página, na bolha imobiliária, nas páginas 75 e 76, diz-se assim: é astronómica a dívida que os bancos portugueses têm no BCE. 41 mil milhões. Tinham 41 mil milhões na data do artigo, que foi em 19 de abril de 2011. E diz-se mais à frente: 5 vezes superior ao dos bancos espanhóis, na proporção dos ativos, 7,3% contra 1,4%. Repare-se que os mercados monetários interbancários encontram-se encerrados para os bancos portugueses. Por isso é que os bancos portugueses precisam de ir mais a recorrer ao Banco Central Europeu do que os bancos espanhóis. Os bancos portugueses recolhem 11% das cedências de liquidez do BCE, o que é muito significativo. E, portanto, o que se propõe no artigo é que isso seja reduzida para os níveis anteriores à crise de 2008. E agora, portanto, surge essa confirmação dos 42%, não é? Exatamente. Ou seja, no fundo, estamos a falar de 18 mil milhões até 2014 e está correto. Ou seja, o que é que isso indicia? Que os bancos portugueses vão ter mesmo que se recapitalizar. E a Caixa Geral de Depósitos à cabeça devia dar o exemplo. Devia realmente recapitalizar-se para dar o exemplo aos outros bancos. Professor, muito obrigada por ter estado connosco nesta revista de imprensa. Obrigado também. Um bom dia.